querido irmão, querida irmã. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E hoje estudaremos a terceira e última parte do livro dos Juízes. E antes de começar nossa aula, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu comentário, porque a sua opinião, a sua exposição sobre aquilo que você tem aprendido por meio da palavra de Deus é importante, edifica a nossa vida e agrega e soma valores à nossa caminhada com Cristo. Amém? Vamos então começar a nossa aula. A última parte do livro dos Juízes vai do capítulo 17 ao capítulo 21. Mas não necessariamente esses capítulos estão na ordem cronológica. Ou seja, a última aula a gente falou sobre Sansão. E agora entra no capítulo 17. E o que acontece nos capítulos 17 ao 21 não são sucessivos à morte de Sansão. É um período que não está cronologicamente na ordem dos capítulos. Aqui a gente vai entender que o capítulo 1, o capítulo de número 2 e até o versículo 6 do capítulo 3, ali segue uma ordem cronológica. Quando a gente vai do versículo 7 do capítulo 3 até a morte de Sansão, é o período que relata a história dos juízes, os detalhes de alguns deles e as suas conquistas como libertadores de Deus para o povo de Israel. Quando entra no capítulo 17, é como se nós estivéssemos retornando ao capítulo 3, versículo 6 e dando continuidade. E aqui a gente vai ver que a situação espiritual de Israel ela afeta todas as outras áreas da vida daquele povo. Então, uma palavra que podemos utilizar predominante, não somente nesses capítulos finais, mas em todo o livro dos Juízes, só que aqui com uma ênfase maior, seria a palavra caos. Caos político, caos moral, caos social e o principal caos espiritual que afeta todas essas outras áreas que eu acabei de mencionar. É possível perceber que a corrupção moral e espiritual tinha se instalado no meio do povo de Deus. Parece que o povo havia se esquecido da lei do Senhor, das promessas do Senhor, do padrão que Deus estabeleceu para o seu povo. E eles estavam se deixando levar pela cultura dos cananeus, pela misticidade daquela terra e pela sua adoração, o que irritava o Senhor. Deus tinha colocado o povo numa terra que manava leite e mel. Uma terra que ele tinha prometido a seu povo como bênção. Mas o povo estava fazendo daquilo que era bênção da parte de Deus que se tornasse um embaraço, uma maldição em suas vidas. Tudo isso porque cada um queria fazer o que achava certo aos seus próprios olhos. Eles não queriam ser governados por Deus, mas sim pelos seus desejos, pelas suas vontades. O que a gente percebe que de Juízes até os nossos dias não mudou praticamente nada. Muitos que fazem parte do nosso meio cristão evangélico
membros de igreja, eles acham que eles não necessitam de estar sob o governo de uma liderança espiritual. Mas toda liderança que existe nas igrejas evangélicas, elas foram constituídas por Deus. Deus estabeleceu líderes para que guiasse o seu povo. Ah, pastor Douglas, mas tem líder que é assim, que é assado. O objetivo desse vídeo não é falar dos defeitos de líderes, de membros, de ninguém, mas sim expor o que Deus nos ensina por meio da sua palavra. Então eu creio que Deus levantou os líderes, os pastores, para cuidar do seu povo e deu a cada um deles a autoridade espiritual para que pudesse exercer esse ofício com louvor, debaixo da vontade e permissão do Senhor. Então nós precisamos entender que necessitamos de obedecer aos nossos líderes espirituais, porque eles cuidam, velam pela nossa alma diante do Senhor. Então aqui, nessa última parte do livro, a gente vai perceber que ele vai nos mostrar, além do que já vimos, porque até do capítulo 3 até o 16, a gente vai ver a corrupção dos líderes, dos libertadores, ou seja, os juízes que foram levantados por Deus. E nessa última parte, ele vai falar sobre a corrupção dos levitas, mostrando que eles não estavam conduzindo o povo de Israel da forma como Deus havia ordenado. Os levitas, eles tinham algumas responsabilidades espirituais sobre o povo. E aqui a gente vai ter dois relatos sobre os levitas. Um levita e a idolatria, capítulo 17, do 1 ao 13, e um levita e a violência, capítulo 18, do 1 ao 31. Vamos falar agora então sobre Mica e o levita, capítulo 17, do 1 ao 13. Mica era um homem de Efraim e a sua história já começa mal, porque ele começa uma forma de culto ilegítimo a Deus. Por que ilegítimo, pastor Douglas? Porque tudo estava sendo realizado contrário ao que tinha sido estabelecido por Deus. Mica tinha uma casa de deuses, ou seja, imagens de ídolos, o que Deus reprovava. Ele fez um éfode. Como a gente já falou em aulas anteriores, era um colete sacerdotal que só poderia ser utilizado pelos descendentes de Arão, a linhagem sacerdotal que foi determinada por Deus lá no livro do Êxodo e deu continuidade em Levítico, Deuteronômio e Números. E Mica consagra seu filho como sacerdote, que não podia, porque ele não era descendente da tribo de Levi, ele era de Efraim. Sua mãe, a mãe de Mica, manda que um ourives faça uma imagem de escultura consagrada a Deus. Mas a lei de Deus, a lei do Senhor, a qual ele entregou por meio de Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4, diz assim: não farás para ti imagem de escultura. Hoje a tentação de misturar elementos da verdadeira adoração a Deus com práticas abomináveis a Ele permanece em nosso meio, embora de forma diferente.
a gente tenta pegar coisas de fora e trazer para dentro da igreja. Adaptar coisas mundanas às coisas santas. E isso é um erro de nossa parte. Então é como se a gente pegasse tudo aquilo que o mundo faz, costumes, práticas, hábitos, etc., e trouxesse para dentro da igreja, alegando que está sendo feito para Deus. Então vale tudo. Então a gente pode sim utilizar essas formas. Só que com Deus não é assim, é diferente. Não é de qualquer maneira, nem do meu jeito. É da maneira e do jeito que Deus estabeleceu. E muito menos da maneira que eu acho correta aos meus próprios olhos. Não é assim. Existe um padrão. Existe uma referência no que tange a adoração a Deus, a servir a Deus. E não é de qualquer maneira. E não é tudo que façamos mesmo dizendo é para o Senhor que está agradando ao Senhor. Não é assim. Deus não quer que a gente invente. Ele simplesmente quer que a gente obedeça. Só isso. Mica, então, ele fez o que a gente pode chamar de imitação da casa de Deus. Sendo que, na época, a casa de Deus ficava em Siló, como a gente vê no capítulo 18, versículo 31, que diz: Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceram para si, todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Ali Mica colocou seus ídolos domésticos e colocou seu filho como sacerdote daquele lugar, mesmo seu filho não tendo a descendência de Arão, a descendência da tribo de Levi, como determinada pelo Senhor. Êxodo, capítulo 28, versículo 1, capítulo 40, versículos 12 a 15, que diz assim: Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio. E a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Ou seja, a descendência de Arão em diante é que seria responsável por administrar o ofício sacerdotal perante o Senhor. Então vamos falar com uma linguagem mais atual para que a gente possa entender e o assunto fique bem claro aqui o que este livro está nos ensinando. Aqui a gente tem alguém que não tem o chamado divino, mas acha que tem. Ele abre uma igreja, derrama óleo sobre a cabeça de outra pessoa que também não tem o chamado e o coloca como líder daquela casa espiritual. Agora pensa comigo. Qual a chance dessa igreja, dessa casa espiritual, dar certo? Eu vou responder. Essa igreja vai lotar. Essa igreja vai ficar cheia. Não que igreja cheia seja sinônimo de uma liderança insubordinada a Deus, de uma liderança que não respeita os princípios de Deus. Não é isso que eu estou falando. Igreja cheia não significa que a liderança é desregrada, é bagunçada, age de qualquer maneira, toma atitudes levianas. Não. Existem igrejas cheias e que são sim
submissas à vontade de Deus, estabelecida por meio de sua palavra. Mas existe um problema aqui. Por que a igreja fundada por Mica vai ficar cheia? Porque hoje em dia a multidão, ou seja, muitas pessoas vão à igreja em busca de ouvir aquilo que eles querem ouvir, não o que Deus tem a falar com eles. Então, quando isso não acontece, quando eles não ouvem o que eles querem, quando as suas práticas, que são reprováveis diante de Deus, são confrontadas, o que eles fazem? É como se fosse um restaurante self-service. A comida não me agradou, aquilo que eu queria ouvir eu não ouvi, aquilo que eu faço e vivo foi confrontado e eu não posso fazer mais, então eu pego e vou para outro lugar, como se o problema estivesse na igreja. A multidão quer que a igreja se enquadre, se adapte ao seu jeito, muitas das vezes errado, de viver, mas ela não quer mudar. Ela não quer se adequar ao padrão da igreja. O padrão da igreja foi estabelecido por Deus, por meio de sua palavra. Não tem como alterar. Não tem como mudar. Então, ou mudo eu, ou então vai acontecer o que está acontecendo. Muitas pessoas vivendo da maneira que querem, achando que seu relacionamento com Deus está bom, está ótimo, mas o que na verdade nos mostra por meio do livro dos Juízes que é a mesma coisa daquela época. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Só que aquilo que eles viviam achando que estava tudo bem, que estava tudo legal, que o relacionamento com Deus estava maravilhoso, não estava. Acontece nos nossos dias. Não muda muita coisa. Então, o que o pastor dessa igreja, que no caso Mica colocou seu filho como sacerdote daquele lugar, o que o pastor dessa igreja vai fazer para manter o povo ali, visto que ele não está debaixo da direção de Deus? Ele vai massagear o ego do seu público. Ele vai puxar sardinha para o lado daqueles que têm uma condição financeira boa. E até mesmo conceder cargos de destaque e honra dentro da igreja. Aqueles que podem lhe oferecer alguma coisa em troca. Ele vai fingir que gosta das pessoas simplesmente para mostrar uma aparência de bonzinho. Como o Novo Testamento nos fala, lobo em pele de cordeiro. E sabe por que ele vai fazer isso? Porque o padrão de quem foi colocado no ministério da maneira errada é o erro. A vida dele vai ser baseada naquilo em que um dia ele foi fruto, o erro. Então aquilo que é errado para ele se tornou certo, porque ele foi estabelecido dessa forma. Então esse padrão vai ser não somente para a vida dele, mas para a vida de todas as pessoas que se agregarem ao seu ministério. E os levitas, eles tinham direito de acomodação garantida em 48 cidades na Terra Prometida. Porque o Senhor
falou para eles: vocês não vão ter herança de terra, de posse, porque eu, o próprio Deus, sou a sua herança. Então acredito que eles tinham essa liberdade de se mover, né, de lugar para outro, porque eles eram os responsáveis por cuidar do tabernáculo, montagem, desmontagem, instrução da lei, utensílios, etc. Eles tinham essa vantagem para que eles pudessem instruir o povo na lei do Senhor, preservando a adoração exclusiva e obediência ao Deus único e vivo de Israel. Josué, em seu último discurso, reforçou isso. Reforçou de forma enfática e disse: escolham a quem servirão, ou aos deuses do outro lado do Jordão, ou aos deuses desta terra, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele determinou que estaria preservando aquilo que Moisés havia lhe ensinado, a lei de Deus. Então os levitas, eles tinham essa missão, porque eles não tinham direito à posse de terra permanente, como as outras tribos. Então aqui, a partir do versículo 7, diz que um levita da tribo de Judá peregrinava ali, naquela região. E dentre as 48 cidades que eram permitido a acomodação dos levitas, Belém de Judá não era uma dessas cidades. O que significa então que este homem, este jovem, estava procurando um lugar para se estabelecer permanentemente. Durante sua peregrinação, ele acaba indo parar na casa de Mica. Esse homem que fundou uma igreja conforme os seus princípios, conforme as suas regras, não com a direção de Deus. E quando este levita para na casa de Mica, Mica, descobrindo que ele é um levita, tem a, entre aspas, brilhante ideia de lhe fazer um convite agregado de uma proposta tentadora. O levita estava peregrinando, queria um lugar para morar, para se estabelecer definitivamente. Mica descobre que ele é levita e faz a seguinte proposta, que ultrapassa aquilo que o levita quer. Ou seja, o levita busca X e Mica apresenta 3x, além daquilo que o rapaz esperava. Então Mica promete não somente um lar fixo, mas um cargo e reconhecimento. Tudo o que um homem deseja: status, fama, poder, autoridade. Era o que Mica estava oferecendo para este jovem. Agora me diz, o que você acha que o levita respondeu para Mica? É claro que ele respondeu que ele aceitava. Não deve nem ter pensado duas vezes, até porque ele era um levita e pela lei podia exercer o ofício sacerdotal legitimamente, legalmente, sem nenhum impedimento. Então Mica achou que fazendo isso traria para ele, para sua casa, para aquela casa espiritual e sua vida, o favor de Deus. Lembra do voto de Jefté? Ele achou que fazendo aquele voto, Deus o abençoaria e daria os inimigos na sua mão, só porque ele fez o voto. Mas Deus já havia prometido a vitória antes, quando o Espírito do Senhor se apossou e revestiu a Jefté. Então a gente precisa entender que não é um voto ou uma atitude dessa, como Mica tomou,
que vai trazer sobre nossas vidas o favor de Deus. O favor de Deus sobre nossas vidas chama-se graça. E a gente não merece. Não há o que fazer para merecer. É simplesmente bondade de Deus. Não tem nem como explicar. Então tudo indica que Mica também teve o mesmo pensamento de Jefté. Imagino eu, o levita, pensando assim quando essa proposta lhe veio. Que bênção! Deus se lembrou de mim e me abençoou. Oh, glória! Maravilha de Deus! O problema aqui não era o levita aceitar o ofício, o cargo de sacerdote, porque ele era legalmente habilitado para isso. Mas a forma como aquela igreja, aquela casa espiritual havia sido instituída é que era o problema, porque foi totalmente fora dos padrões e da aprovação de Deus, o que é pior. Dando continuidade à história desse levita, entramos no capítulo 18, onde vai falar sobre os danitas e o levita. Os danitas, que eram os homens da tribo de Dan, estavam em busca de um lugar também para se estabelecer, porque eles não tiveram sucesso em se alojarem na terra que era para ser deles. Lá em Josué 19, do 41 ao 47, vai explicar bem essa situação. Ou seja, o pedaço de terra que eles tinham conquistado, eles acharam pequeno. Não era o suficiente, não era o bastante. Então, Josué 19, versículo 47 diz assim: Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram e a feriram a fio de espada, e a possuíram e habitaram nela, e a Lezém chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Então, 5 homens foram enviados a espiar a terra pelos danitas. Eles acharam atraente e muito boa a cidade de Laís. Após a espionagem, eles voltaram e entregaram um relatório ao seu líder, que preparou um exército de 600 homens de guerra e partiram para conquistar essa cidade, Laís. No caminho, os danitas eles passaram pela casa de Mica. E nessa primeira viagem da espionagem, eles descobriram que tinha um levita na casa de Mica, interrogaram, sondaram, o levita contou a história toda. E quando eles retornaram agora na viagem de conquista, para conquistar a cidade, eles retornaram à casa de Mica. E o que eles fizeram ali? A corrupção era tanta, a degradação espiritual de Israel era tamanha, que eles entraram na casa de Mica, roubaram, tomaram o éfode, os terafins, as imagens de escultura e fizeram uma proposta para o levita, dizendo assim: o que é melhor? Ser sacerdote da casa de um homem só ou de uma tribo inteira e de uma geração em Israel? Agora o coração do levita não aguentou. Deve ter se enchido de alegria e, penso eu, ele imaginando: agora o testemunho vai ser forte. Louvado seja Deus. Esta bênção só podia vir do Senhor. E o que ele fez? A proposta foi melhor do que a de Mica. Aceitou. Vambora, estou com vocês. Partiu com eles.